ver todo mundo louve. Quero ver todo mundo louve. Alguém alto, vai. Louve. Quero ver. Louve. Continua, continua, continua. Louve, cante, aleluia. Adoramos Yeshua. Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor. Louve em toda a nação, ao leão, até Sião. Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira. Louve, batendo palma, lavando a alma, cante e louve. Com alegria que contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo de Deus. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado? Diga a ele: seja bem-vindo, meu irmão. Que o Senhor fale grandemente ao seu coração. Glória a Deus. Lá em Jeremias 33, fala assim: assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e a afirmou. O seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei, e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. O que você tem clamado ao Senhor? Você clamou ao Senhor essa semana? A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. Te darei coisas grandiosas. Você tem clamado a Ele? Então, se você não tem clamado, eu te convido a clamar, porque o Senhor, Ele ouve as nossas orações, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer a Ele por essa semana, por este dia ao qual Ele nos deu. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua casa mais uma vez, Senhor, para agradecer a Ti, para Te louvar, para Te engrandecer, Senhor, porque nós reconhecemos que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador.
Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui em Tua presença, ó Pai, para render louvor, render graça, Senhor, para nos render totalmente a Ti, Senhor, nesta noite. E nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo venha passear no nosso meio. Nós Te pedimos, Senhor, nesta noite também, que o Senhor venha, ó Pai, de encontro a cada coração, que o Senhor venha limpar, ó Pai, tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Venha tirar todo o cansaço, ó Pai, e venha renovar as forças dos Teus filhos nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, e contra vocês, espíritos malignos que tentam se levantar contra este culto, contra a vida dessas pessoas que estão aqui nessa noite, vocês não têm poder, vocês são derrotados em nome de Jesus. Pegue tudo que é de vocês e batam em retirada, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, venha encher este ambiente com a Tua graça, com o Teu poder, com a Sua glória, Senhor. Venha abrir os céus aqui nesta noite sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Declare assim: eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Diga ao Senhor: eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Se revolte aí do seu lugar e diga ao Senhor o que você veio fazer aqui. Você veio vir fazer milagres. Você veio buscar o impossível, porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Então nessa multidão, não seja mais um apenas, seja aquele que vai romper, que vai passar pelo mar e vai encontrar a vitória do outro lado, amém? Aleluia! Nessa multidão de vozes, são tantas as dificuldades. Eu não vim pra ser mais um, não, não. Vim pra tocar nas Tuas vestes diferentes. Ser como a criança que te entrega os pães e os peixes, aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um. Vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta
a multidão. Deus, eu rompo a multidão. Sei que agora é a minha vez. Deus de toda compaixão, te toco agora pra viver milagres. Para viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. vim viver milagres. Mais uma vez declare isso. Eu vou clamar, clamar Vou bater, bater até se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. vim viver milagres. Qual o milagre que você precisa nessa noite? Clame ao Senhor aí do seu lugar. Clame ao Senhor aí do seu lugar. Igual aquela mulher do fluxo de sangue, que ela tinha uma hemorragia e ela não parou. Ela disse: se eu apenas tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. E ela foi curada porque ela não desistiu. Ela não desistiu e o Senhor a curou. Qual o milagre que você precisa aí nessa noite? Fecha os teus olhos, erga as tuas mãos e diga isso a Ele: Senhor, eu preciso de um milagre. Eu estou aqui, Senhor, rendida totalmente a Ti, rendido totalmente a Ti, ó Pai. Se desarme nessa noite. Entregue todo o teu coração a Ele. Assim como eu disse, clame a mim e responder-te-ei o que você tem a clamar a Ele nessa noite. Se renda, se renda, se renda. Mostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Entregue tudo que você tem. Leva-me,
Eu me rendo. Deixa aos pés da cruz o que você tem que deixar nessa noite. Eu me rendo. Se renda, se entregue. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Oh, nós te exaltamos, Senhor, nós te glorificamos. Tu és santo, santo, santo. A ti seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Exalte ao Senhor aí do seu lugar. Ele se faz presente. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único, Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. O Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. ao único, Ao único que é digno de recebe, Senhor, o receber nosso louvor. a honra e a glória, a força e o poder. O Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Louvamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos
louvor a Ele. Erga um trono de louvor ao Senhor nessa noite aí do seu lugar. Tu és santo, santo, santo. Tu és o único Deus. E nós viemos aqui nessa noite para te louvar, para te honrar, para nos render a Ti. Te glorificamos. Santo, 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 santo. Só a igreja declara único. Exalte a Ele com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todo o teu amor, porque nós estamos aqui para Ele. Nós viemos aqui para adorar a Ele, somente a Ele. O nosso louvor, Ele pode derrubar muralhas, Ele quebra cadeias. Tudo aquilo que está te impedindo, nessa noite vai cair por terra. Você crê nisso? Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Escuta isso. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia, aleluia, aleluia. A Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Aleluia. Somente Tu és digno. Aleluia. Glória a Deus. Recebe, Senhor, o nosso louvor e adoração. Te amamos. Glória a Ti, Senhor. Amém. Podemos assentar. Acha uma cena para mim, por favor. Obrigado, Everaldo. Acha uma cena para mim, por favor. Diogo, continua, tá? Aleluia. Agora sim, meu filho. O que quer dizer quase?
Ainda está fechado para mim aqui. Tem minha cena, sempre minha cena, grava, para não ter esse tipo de situação, tá bom? Baixa aqui um pouquinho para mim, eu acho que está fechado para vocês aí também. Sempre acha a minha cena para a gente ficar mais confortável. Ainda não é a minha cena habitual. Diminui um pouquinho para mim aqui em cima. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Dá para ouvir bem aí embaixo? Deixa eu ver como é que está embaixo. Não precisa mexer na câmera. Aleluia, 1, 2, aqui está fechado também. Mas vai assim mesmo. Sempre importante salvar a cena. Tem sexta-feira assim, que é sexta-feira espetacular. Vocês não é desse tempo, mas na Globo tinha lá uma sessão no final de noite, acho que era no sábado, sexta-feira espetacular. Então eu preciso desse som espetacular para poder me dar o apoio que eu preciso aqui. Muito bem, boa noite a vocês. Como é que passaram a semana? Eu espero que bem, mas acredito, se não tão bem, vai melhorar em nome de Jesus. Amém? Diga aí para quem está do teu lado, tua vida vai melhorar em nome de Jesus. Preste atenção, nada tem mais poder do que a palavra de Deus no teu coração. A palavra de Deus pode mudar qualquer realidade. A palavra de Deus pode te conectar com o Deus do universo. A tua palavra, ela pode fazer por você o que você mesmo não consegue fazer. Amém? Amém? Glória a Deus. Muito bem. Hoje nós temos vigília de jovens e adolescentes. É hoje? Oh, que gostoso. Hoje vigília de jovens e adolescentes. Mas de repente você que gosta de vigília pode estar aqui também, não pode? Está aberto, deve. Olha aí que legal. Eu estou muito feliz com os nossos jovens e adolescentes, porque eles estão sendo conectados de uma forma assim, muito especial com Deus. Isso é tão importante. Eu acho que para um pai, para uma mãe, é tão especial, porque o filho que não está conectado com Deus, com o pai, ele costuma sair fora do trilho, e como isso é desafiador, né, para um pai e para uma mãe. Muito bem, eu sei que vocês amam a Jesus, porque está um frio grande, e vocês estão aqui, amém? Olha para quem está aí do teu lado e diga, que bom que você ama Jesus. Para outra pessoa. Muito bem, essa semana foi aniversário da pastora Neuza, estivemos lá, e fomos, como sempre, recebidos com tanto carinho. Quem recebeu o presente foi nós, foi a gente, não é? Jantamos lá. Amém, glória a Deus. Então, queridos, foi assim uma noite tão gostosa, foi tão especial, um jantar também tão gostoso, não é? Estava lá perfumando a casa, tão cheiroso, a gente pegou e jantou lá, foi maravilhoso, glória a Deus, que alegria, viu? Foi muito bom, amém? E se quiser me chamar para jantar na tua casa, né? O Gugu podia ter esse quadro no programa, de Gugu na sua casa, jantando. Olha que bênção. Vamos lá. Amados, hoje eu gostaria, agora eu preciso da atenção especial de vocês. Ali é a Mirella. Que bom que você está aqui. Tudo bem? Muito bom. Cadê o Albertinho? Meu xará. Ô, queridão, você está bom? Graças a Deus, tudo bem. Eu me lembro a primeira vez que eu fui chamado de senhor, gente. Ali ele me lembrou, não é? O tempo vai passando e a gente, né, parece que não tem espelho em casa. Então,
senhor, e quando me chamar de tio, amados, a gente entra em choque, né? Mas é uma realidade. Muito educado, Albertinho, os pais estão de parabéns, meu xará, viu? Você está com quantos anos, Albertinho? 12 anos? Grandão assim? Puxou o pai, né? Deus abençoe. Muito bom. Pedro ali, Helenice, que alegria. Essa madrugada, aliás, nas minhas madrugadas eu tenho orado por vocês. De vez em quando eu posto, né? Orando por você na madrugada. Para ver se estimula você a orar também por mim na madrugada. É tão bom ter alguém que ora pela gente, não é? Amados, como uma oração faz a diferença na nossa vida. Por isso, sustente o teu pastor em oração. E o teu pastor vai sustentar você em oração. Tem vezes que a gente não sabe de onde a força vem. Vem de algum joelho dobrado que Deus encontra para orar por nós. E não pense que é acidente de percurso, não. Tem gente orando, intercedendo pela tua vida. E eu posso falar mais, pessoas que você nem conhece. Deus te levanta para orar por pessoas que você nunca viu. Quando o Espírito Santo começa a se mover na tua vida de forma profética, guarda isso que eu vou falar. Nós somos uma igreja apostólica, profética e pastoral. Quando nós entendemos isso, nós vamos compreender que o movimento da oração é profética. A questão da oração, amados, não é só abrir a boca e orar. A questão da nossa oração é de ser profética. Porque Deus começa a se mover de uma forma intensa, poderosa e ungida. Aí você percebe que você não está orando simplesmente por orar. O Espírito Santo de Deus te toma e a tua boca começa a falar aquilo que está no coração de Deus. Então a oração profética, ela deixa de ser uma oração automática e passa a ser uma oração intencional. Intencional porque tem uma intenção, e intencional porque também ela é intensa. A Bíblia fala, por quem de novo tenho dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Gálatas 4:19. Nós precisamos da oração intensa e intencional, porque a nossa vida vai mudar a vida de alguém. A nossa oração vai mudar a nossa própria vida, porque não existe nada de melhor do que viver a experiência que Pedro viveu. Jesus pediu o barquinho dele emprestado, e quando nós nos colocamos à disposição, é como se nós disséssemos, pode tomar posse do meu barquinho. Ou seja, pode, Senhor, tomar posse de mim. Só que nós não somos só emprestados, nós somos propriedade única e exclusiva do Deus vivo e todo-poderoso. Mas como é bom, sabe, ter essas experiências e dizer assim, Senhor, pode me tomar, pode me dominar, pode falar através da minha boca. Que o teu Espírito Santo me inspire, porque tem gente que fala assim, pastor, eu não sei orar, eu oro pouco, eu tenho palavras diminuídas, eu não sei porquê, eu sei. E eu vou te falar, é porque ainda não veio a inspiração do Espírito. A inspiração do Espírito só vem com a prática. E como você de repente não tem prática de oração, é como se você não tivesse a inspiração. Não é a eloquência. Não estou falando aqui de comunicação. Eu estou falando que é o Espírito Santo que toma você, que desperta você, que influencia você, que impacta você e que se move de forma profética na tua vida através da oração. Então a nossa oração, ela nunca vai ser somente uma oração sem graça, sem vida. Vai contar com o fervor do Espírito Santo. Mas eu preciso
ter esta experiência com o Espírito Santo. E esta experiência só vem para aqueles que são perseverantes. Você já ouviu falar, eu oro, mas não sinto nada? É porque ele não teve a experiência ainda de perseverar. Porque só consegue cruzar o Jordão aquele que persevera. Então, ele não desiste. Ele vai buscar, ele vai falar até o Senhor responder. Como é glorioso saber que o nosso Deus responde a nossa resposta. Ou seja, eu preciso me mover primeiro. Então, quando o céu tem de mim uma resposta, o céu vai me responder. Eu preciso liberar aquilo que está no meu coração. E o segredo qual é? A boca fala do que o coração está cheio. A gente geralmente usa esse versículo para dizer, irmão, teu coração está cheio de entulho. Mas não, a boca fala do que o coração está cheio, também pode ser aplicado para aquele que está cheio de Deus. Por exemplo, tem irmãos que vêm conversar comigo, eu digo assim, vejo que tu és profeta. Mas não é profeta de visagem, revelagem e profetagem. A gente crê nos dons espirituais. Nós cremos, por exemplo, na profecia, no dom de profecia, no ministério profético, na palavra profética. Mas é como se... Irmão, eu vejo que tu és profeta, eu vejo que você é de Deus, eu vejo que você é boca de Deus, eu vejo que Deus se manifesta na tua vida, eu vejo que tu és profeta. Foi o que a mulher samaritana falou para Jesus. Jesus revelou a ela uma verdade da sua vida. Ela disse, eu vejo que tu és profeta. Reconheceu que Jesus era o enviado de Deus, que era um homem de Deus, que era o Yeshua HaMashiach. Ela descobriu depois. Ela não ficou só com o profeta que revelou a sua vida. Por quê? Porque ela cavou muito mais fundo para encontrar aquela água que Jesus falou. Se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Num primeiro momento ela não entendeu o que ele estava falando. Mas depois eu acredito que meditando, ela caiu em si. Ela disse, agora eu sei, eu quero beber da água que Jesus der. Mas a água não vem assim, toma, bebe. Você precisa cavar, e a nossa vida é assim, nós precisamos cavar muito mais fundo, até brotar água. E como eu cavo? É quando eu me dedico mais a uma vida de oração, quando eu me dedico mais a uma vida de jejum, quando eu me dedico mais à leitura da palavra, quando eu me dedico mais a buscar Deus nos cultos da minha igreja, quando eu me dedico mais a buscar Deus na célula que eu participo. O que vem a ser uma célula? É um grupo pequeno durante a semana, onde nós buscamos a Deus juntos nas casas. Então, quando você começa a fazer o que você precisa fazer, é como se você cavasse mais profundo o teu poço. E vai acontecer de você encontrar lá um lençol freático, você encontrar lá uma nascente, e aquela água começa a brotar, e quando ela brota, ela não para mais. E é isso que nos enraiza em Deus, é isso que nos faz participantes da mesa de Deus, das coisas espirituais. Sabe, tudo que nós precisamos é de uma experiência com Ele. E se tivermos essa experiência com Ele, nós vamos conseguir transferir, passar a outrem uma experiência poderosa. Você sabia que o evangelho mais poderoso que você tem para pregar é o teu testemunho, de acordo com a palavra que caiu no teu coração e transformou a tua vida? Aí eu digo, o teu coração está cheio de Deus. Vejo que tu és profeta, porque a pessoa fala como crente. Lembra de Pedro? Jesus disse para ele, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Por que Jesus disse isso? Porque ele era muito orgulhoso. Ele não fazia por mal, mas fazia parte do temperamento dele. Fazia parte da personalidade dele. Aí Jesus disse para ele, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Olha só, até que ele
foi identificado pelas pessoas que estavam à sua volta. Ele é um deles. Como que eles sabiam? Pelo jeito de falar. Porque o crente é diferente, é identificado na hora que ele abre a boca. Você sabia disso? O crente se revela quando ele abre a boca. Vejo que tu és um deles. Ei, este aqui é um dos que andavam com Jesus. Não, eu não conheço Jesus. E ele começa a retrucar, ele começa a praguejar, ele nega Jesus veementemente. E olha que ele dizia: eu nunca vou te trair, Jesus. Eu nunca vou te abandonar, Jesus. Eu nunca vou deixar o nosso grupo, Jesus. E Jesus precisou tratar com orgulho de Pedro e dizer para ele: Pedro, tudo isso que você está falando é da boca para fora. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. No grande momento. E que momento era este? Era o momento que ele seria preso e se cumpriria na sua vida a questão profética. Tudo que aconteceu com Jesus, nos mínimos detalhes, a Bíblia narra no Velho Testamento, aponta, mostra, revela. Então, Pedro, ele ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Oi? Pedro não tinha recebido o Espírito Santo ainda, como no dia de Pentecostes. Preste atenção. 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pedro, ele não tinha recebido o Espírito Santo em plenitude. Ele tinha recebido uma unção para exercer o ministério e para poder operar no reino espiritual com os dons. Então, o Espírito Santo se movia assim na vida dos discípulos, que mais tarde se tornaram apóstolos. Mas receberam a plenitude do Espírito Santo somente no cenáculo, no dia de Pentecostes, na festa da colheita. Imagine vocês que antes de Jesus ser assunto aos céus, naquele intervalo, porque ele fica na terra 40 dias. Os discípulos, quando viram Jesus, ficaram assim, impressionados, porque a profecia se cumpriu. Ele morreu, mas ao 3º dia ressuscitou. Os discípulos se agarraram tanto a este acontecimento que disseram: nós não queremos mais te abandonar, Jesus. Não nos deixe, não vá embora. Aí Jesus disse: convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Espírito Santo de Deus. E é interessante, você vai encontrar essa passagem, que Jesus sopra sobre os seus discípulos. E este sopro tem um significado, tem uma representação. Ele deu ali para os discípulos uma porção extra, até o dia de Pentecostes, até o dia de serem cheios do Espírito Santo. Imagine vocês que os discípulos viviam esta vida de buscar a Deus, o Pai, todos os dias. E quem caminhava com eles também aprendia. No começo, eram 12 discípulos. Depois Jesus envia mais 70 discípulos, de 2 em 2. E depois 500 viram Jesus sendo assunto aos céus, subindo de volta para casa. Mas Ele nos deixou o Espírito Santo de Deus. Então, quando você abre a tua boca, revela se você é de oração. Quando você abre a tua boca, revela se você é de jejum. Se você está cheio do Espírito Santo, o teu coração revela se você é fiel
se você é verdadeiro, honesto, transparente, íntegro. Se você abre a boca, o teu coração revela quem é você. Se Deus realmente está em você e se você realmente está em Deus. Então, muitas vezes nós conversamos com irmãos tão queridos, diga queridos, agora muito queridos, mas estão vazios. Por quê? Porque só fala de problema, dificuldade e luta. Problema, dificuldade. Mais alto. Agora, quem é cheio do Espírito Santo, fala. Solução, resposta e saída. Mais forte. Mais forte. Preste atenção, vocês perceberam que a gente fala de problema, dificuldade e luta com mais intensidade? Quando é hora de falar a respeito de solução, resposta e saída, a gente já ficou murcho por conta, gastamos a nossa fé, a nossa energia, a nossa força, a nossa vitalidade para falar de problemas, dificuldades e lutas. Aí você fica fraco, aí você diz, solução, resposta, saída. Olha, tudo que você vai receber é por fé. E o diabo sabe quando você está estremecendo. Primeiro porque ele te ataca e você aceita. Então, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do sangue de Jesus, na autoridade e poder da palavra de Deus, que é o próprio Jesus, você sabia disso? 1 de João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo é a palavra viva de Deus, a palavra encarnada de Deus. Diz assim, que no princípio, não, 1 de João 1:1, filho, aí está na carta, nas epístolas, é João sozinho, nego, vamos lá. Aê, garoto! No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo. Então Jesus era a própria palavra, o próprio verbo, que foi profetizado lá atrás, mas agora ele encarnou. Eu disse encarnou, se tornou carne. Amém? Nós não acreditamos na reencarnação, nós acreditamos na encarnação. Jesus, como Deus, se manifestou na terra como palavra viva. O verbo que se fez carne. Amém? Então entenda que quando você abre a Bíblia, você está cultivando uma relação com Jesus. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando com você. A Bíblia fechada é a boca de Deus fechada. Tem gente que fala, então eu vou deixar aberta no Salmo 91, no Salmo 23. Não. Vê se dá Romanos capítulo 8, versículo 10. Nós temos um pessoal lá em treinamento, lá em cima. É bênção esse povo. Eu quero aquela passagem que diz assim, aí você tira da tela para mim e vocês encontram aí. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Qual o lugar da palavra? Qual o lugar da palavra? Qual o lugar da palavra? O quanto eu tenho de Deus no meu espírito. Quando a palavra fala coração, é espírito. Então quando nós falamos coração, não se trata do músculo cardíaco que bomba o sangue para o corpo. Embora o espírito tenha uma similaridade. O Espírito Santo da vida. Amém? Da vida para o corpo. Então, mas que diz? A palavra, obrigado querido. A palavra está perto de ti. Tenta achar minha tradução. A palavra está perto de ti. É ao meio da minha
a minha Almeida. A palavra está perto de ti, é a tradicional. O pastor é tradicionalzão. Eu vou no restaurante, eu como sempre aquilo que eu gostei. A Jana, ela sempre pede algo diferente e se arrepende depois. Paga com dor no coração. Eu não, eu já acertei, então eu continuo. Não é? E tem irmão e irmã, né, dona Dirce, que é desse jeito. Eu quero comer coisa nova, eu quero experiência. Mas tem restaurante que vale a pena a gente experienciar. Mas tem restaurante que, meu Deus do céu. Outro dia me falaram, pastor, vamos num restaurante legal aí, chama Copo Sujo. Eu falei, pelo nome eu já não vou. Não, mas é muito bom esse restaurante. Eu falei, como é que chama? Copo Sujo. Eu falei, mas por que eles não colocaram copo lavado? Não é? A palavra está perto de ti. Tem gente que, eu vou às vezes, em algum lugar, a pessoa fala, mas o senhor não trouxe Bíblia? Eu falo, mas eu sou a Bíblia. Você sabia que você é a Bíblia que muita gente vai ler? Tem gente que nunca vai ter uma Bíblia em mãos para folhear, para ler. Você vai ser a Bíblia na vida daquela pessoa. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Não pode soltar no coração. Tem irmão que fala assim para mim, pastor, eu oro, mas eu oro assim, em silêncio. Eu aprendi que é orar no Espírito. Eu falei, não, irmão, isso não é orar no Espírito. Orar no Espírito é assim, ó. Corre, cala, baixo, recanda, lanaia, sorri, que, calanaia, sa. Então, é uma oração silenciosa, entre aspas, porque oração é aquela que a gente abre a boca. Vem de oral. Então, a gente precisa falar. Por quê? Primeiro, porque o diabo, quando faz algo na vida da gente, a gente tem que atrapalhar aquilo que ele faz, sabia? Um espírito de confusão entra na vida daquele demônio, 14.787, enviado dos quintos dos infernos, para atormentar você. O que você vai fazer? Você causa confusão no reino do inferno quando você começa a orar. Os demônios, não! Para de orar! Cala a boca! Pega o celular! E o celular começa a tocar, e o celular começa a dar sinal de mensagens. Presta atenção, sempre o diabo vai querer tirar você do caminho. Mas qual o conselho que a Bíblia nos deu? Não desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Não desvie. Nem para a direita e nem para o oeste. Não desvie. E o que a gente faz? Nós somos teimosos. Deus diz, avança, você para. Deus diz, não se desvie para a direita. Você vai para a direita. Não desvie. Nem para a direita, nem para a esquerda. E você desvia. Nós somos teimosos. Como é que Deus vai alcançar o coração de quem é teimoso? Presta atenção. Um coração disponível agrada a Deus. Um coração disponível. Ele pode falar comigo. Que na hora que ele falar comigo, eu vou dizer, eu estou te ouvindo. Fala que o teu servo ouve, eu estou te ouvindo. Preste atenção, tem gente que não ouve e quer fazer aquilo que é de Deus. Mas Deus tem uma forma de conduzir as coisas. Eu não sei se você já leu na Bíblia a história da arca. Ela não estava em Jerusalém. E Davi queria trazer a arca de volta. Então ele vai e começam a manusear a arca. E quando ela está tombando, ela está caindo, vem um homem chamado Uzá e toca a mão na arca. E quando ele toca a mão na arca, ele cai morto. Morreu instantaneamente. Porque ele tentou salvar a arca que ia cair. Mas pastor, ele não estava fazendo um bem. A arca de Deus ia cair, ele tentou segurar. Preste atenção. Nem todos podem tocar a arca.
Não é de qualquer jeito. Diga aí, não é de qualquer jeito. Tem uma forma. Aí ela foi. A missão aí ela foi cancelada. Aí Davi foi buscar Deus. Por que isso aconteceu? Aí ele percebeu que Deus havia determinado uma forma de se carregar a arca, de transportar a arca. Agora, não é de qualquer jeito que a gente faz. A gente às vezes está fazendo obra de Deus, a gente está alegre em fazer a obra de Deus. Mas tem uma forma certa de fazer que vai dar mais resultado, mais frutos. E nós precisamos buscar isso. E para buscar isso, nós precisamos falar com Deus. E eu estou falando de oração mesmo. Quando você fala com Deus, Deus fala com você. Diga para quem está do teu lado. Quando você fala com Deus, Deus fala com você. Tem um irmão que está sozinho, ele fala profeticamente. Ele vira, não tem ninguém do lado dele. Ele diz assim: quando você fala com Deus, Deus fala com você. Mas é pro nada. Mas o exercício, né? É profético, ele está chamando a existência as coisas que não são como se já fossem. Daqui a pouco a igreja vai estar cheia, aí ele vai ter alguém para falar com ele. Amém? Agora já tem, dá um aleluia. Não, aplauda. Sabe o nome disso? Sensibilidade. Tem irmão que ele tem a oportunidade de fazer o que Deus quer que seja feito, mas ele só tem, ó, o menino está chorando, ó. Tá vendo? Pode abraçar. Chorando. Agora a gente chora. Oh, meu Deus. Quantas oportunidades Deus colocou diante de você e você não viu aquilo como oportunidade. Bendito é aquele que enxerga as oportunidades de Deus e se move para cumprir um propósito. Talvez você não saiba o quanto ele precisava deste abraço. Mas antes de ser o Lucas abraçando esse irmão, é o Espírito Santo abraçando este irmão. Você sabia que a gente prega com um abraço, com um beijo, com uma mão estendida, com uma palavra da boca de Deus? Eu fui pesar legumes no supermercado, eu senti no meu espírito que aquela moça estava muito triste. Eu só disse para ela assim, pesando os meus legumes, a fila lotada, eu só disse para ela assim: confie em Deus, porque Deus vai fazer na sua vida o que está trazendo tristeza no teu coração. Amados, parou a máquina lá de balança de legumes. Ela começou a chorar. Amado, só foi uma palavra, só foi uma inspiração, uma percepção. Preste atenção. Deixe o Espírito Santo usar você. E como é bom, sabe? Porque a gente acha, Lucas, às vezes que a gente está vazio de Deus. E de repente a gente percebe que Deus quer nos usar, que Deus quer fazer alguma coisa através de nós, por menor que a gente seja. Quando a Bíblia diz assim, bichinho de Jacó, como é que chama lá? É isso? Bichinho de Jacó. Ai, pastor, me sinto um bichinho de Jacó, um vermezinho, nada, um tadinho. Não. É só para a gente reconhecer a nossa pequenez. É só para a gente reconhecer. Jesus trabalhou isso com os discípulos quando disse assim: não vos chamo a partir de agora mais como servos, mas como amigos. Sabe por quê? Porque tem níveis. Jesus tinha uma aliança com eles.
Só que agora houve uma demonstração de lealdade, de confiança, que só vem com a caminhada. Eu percebi o coração de vocês. Eu não vos chamo mais servos, mas amigos. Imagina que privilégio ser chamado de amigos os apóstolos chamar Jesus chamar os discípulos de amigos. E eles também dizerem: eu sou amigo de Jesus. Ah, você é servo de Jesus? Mais do que isso, eu sou amigo dele. E é interessante que no Velho Testamento, Abraão era amigo de Deus. E acredito que outros também foram amigos de Deus. Teve um homem que foi assim, tão amigo de Deus, que ele não chegou a morrer, sabia? Ele foi assunto aos céus, ele foi levado em vida. Ele não morreu. Chamava Enoque. Uma vez eu vi um irmão pregando, e ele estava assim tão efusivo na pregação dele, eu achei assim tão bacana, que não interrompi, mas ele dizia: um homem andou com Deus, e o nome dele era Enoque. E eu deixei. Eu também aqui de vez em quando faço um trocadilho, vocês nem para me corrigir. Mas também não é todo mundo que lê Bíblia. Tem irmão que falou nhoque e eu vou, opa, vou passar no supermercado e fazer um rapidinho depois. Mas por quê? Teve uma senhora: pastor, por que o irmão colocou o nome do filho dele em nhoque? Eu falei: não, irmã, é Enoque. É que o irmão errou. E está tudo certo, que valeu a intenção dele, é ou não é? Então o molho do nhoque chegou no céu. E Jesus então arrebatou esse varão. O outro que agradou o coração de Deus foi arrebatado em vida e não morreu. Sabe quem foi? Elias. Está aí uma desculpa, né? Pastor, eu não quero ser transladado para o céu em vida. É por isso que eu não oro, não jejuo, não leio Bíblia, não vou na igreja, não entrego meu dízimo e oferta. Para com isso, irmão. Eu acho que a coisa mais gostosa que tem, não é, Lucas? A coisa mais gostosa que tem é a gente representar Jesus. Sabia que você representou Jesus? Se Jesus estivesse nesta reunião, ele se levantaria e daria um abraço nesse irmão. Se Jesus está em você, levante e dê um abraço nesse irmão. Vocês não entenderam? Vou falar de novo. Se Jesus está em você, levanta e dá um abraço nesse irmão. Aqui. Pode ser no que está do teu lado. Presta atenção. Oh! Pode filmar lá, ó. Ganhei um abraço, Alberto. Ah, meu xará. Fala aí. Estou muito feliz. Fala aí. Pai, Senhor, igreja. Estou muito feliz. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje. Quero agradecer ao pastor Alberto por estar aqui e agradecer aos meus pais que estão ali. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos. Amém. E que vocês vão ter uma ótima noite. Oh. Glória a Deus. Jesus se manifestou nesse menino. Ele veio me dar um abraço. Recebi um abraço de Jesus. Ó, deixa eu falar. Vocês perceberam a dinâmica da vida? A gente está tão acostumado a fazer o que é automático. Você levantou e deu um abraço em quem está perto de você. Eu falei 2, 3 vezes. Se Jesus está em você, vem e abraça este irmão. É que a gente não lê a prova antes de fazer. A gente vai... Entendeu como é que é? Agora, quantas pessoas
vieram aqui na frente e abraçaram o irmão. Eu disse, se Jesus está em você, venha e abraça este irmão. Por quê? Porque eu estava falando dele. Se é o irmão do teu lado, eu diria, abraça o irmão que está do teu lado. Preste atenção. Classe! Atenção! Vocês precisam ter atenção para responder o que Deus te pede. Sabe que a gente é muito apressado? É muito apressado. E olha, no reino espiritual, a gente tem que entender que tudo tem um tempo. Não é o meu, não é o seu, é o tempo de Deus. Então, na medida que a gente entende, a Bíblia diz que nós devemos aprender a conhecer o tempo, as estações. Porque é aí que Deus fala. Só que nós somos apressados. Nós não queremos esperar. Já contei para vocês várias vezes. Vem um casalzinho na igreja, de jovens, apresenta o rapaz, fala, pastor, nós estamos orando para ver se é da vontade de Deus a gente namorar. Isso num domingo. No outro domingo já vem eles de mão dada. Pastor, Deus confirmou. Falei, mas já? Amados, tem coisa que eu estou orando para Deus confirmar já faz anos. Para Deus testificar no meu coração, para Deus falar. Por quê? Enquanto Deus não fala, você não se move. Mas quando Deus falar, se mova imediatamente, prontamente, com o coração disposto a cumprir um propósito. Você não vai saber os desafios, mas vai encarar os desafios. Você vai ser obediente, porque a Bíblia diz que o obediente é honrado. Mas já, Deus falou, pastor, nós tivemos aí 2 dias de jejum. Gente, é uma decisão para a vida inteira. Diga, uma decisão para a vida inteira. Eu perguntei no atendimento para o irmão, irmão, tem algum desejo que você ainda não realizou com a sua esposa? Ele falou, tenho. Qual? De me separar. Eu falei, Jesus amado. Não foi ela que ficou desconcertada, fui eu. Então Deus, Ele quer falar com você. Mas o problema é que você não quer falar com Deus. Imagina que Deus, Ele habita em você, Ele habita em você. Ele não fica assim, vou e volto, volto e vou. A palavra diz, em vários textos, que Ele ficaria conosco para sempre. Então a Bíblia diz que eu sou o templo do Espírito Santo. Olha a diferença, amados, do templo que foi construído por Salomão. Quando eu falo de Salomão, eu me lembro de um irmão que também era da igreja, pintor, muito querido. Nasceu o filho dele, eu fiquei muito contente. Eu falei, qual é o nome do seu filho? Ele falou, Salomão. Falei, não pode ser, irmão, é Salomão. Não, pastor, esse nome é feio. Meu filho chama Salomão. Então imagine você que Salomão, ele constrói o templo. Deus não permitiu que Davi construísse. Por conta da violência na sua casa, as mãos sujas de sangue de Davi. Por conta de outras razões, ele não construiu. Ele falou, você vai deixar tudo preparado para Salomão construir. E Salomão então constrói o templo. E o templo tinha uma cortina que separava o lugar santo do Santo dos Santos. Por exemplo, no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer sacrifício pelo povo, na festa do Yom Kippur. Aí,
Quando Jesus morre, esta cortina se rasga de alto a baixo. E não era uma cortina de tecido fino. Era uma cortina com várias camadas de tecido. Era uma cortina pesada. E esta cortina, ela rasga como papel de alto a baixo. Sabe por quê? Não foi de baixo para cima. Porque a religião, ela age de baixo para cima. É a tentativa de religar o homem a Deus. Mas ali, Deus está nos revelando que parte dele, que desce de cima, do alto, do próprio Deus, a iniciativa de abrir o Santo dos Santos. O Espírito Santo sai de lá agora para habitar no homem. O homem passa a ser o santuário, o tabernáculo, o templo, a casa, a residência, a morada do Deus vivo. Aleluia! Glória a Deus! Então diga assim: eu sei que Ele mora em mim. Aí você fala, mas pastor, estou na igreja, eu sei que eu sou de Jesus, mas eu peco. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Obrigado. Vou ler inteiro, vai o versículo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Presta atenção. Você lembra de uma carta. Uma carta selada é uma carta que pode ser despachada rumo ao seu destino. A gente fala, o nosso destino é o céu. Não, o nosso destino é o nosso lugar de origem. Estamos voltando para casa. A Bíblia não diz que eu fui gerado antes mesmo da fundação do mundo. Deus sonhou com você antes mesmo de você ser criado, antes mesmo de você nascer. Ele te escolheu e te elegeu nele. Você é propriedade única e exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que significa isso? Quando o diabo vai querer agir na tua vida, ele vai ver esse selo. Ele vai ver este selo. Ele vai ver esta prova de compra. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, que foi morto e imolado. É por isso que nós estamos aqui, altos e baixos, mas nós estamos aqui, montanhas e vales, mas nós estamos aqui. E vocês são testemunhas vivas da graça e do favor de Deus. As pessoas, quando olharem para vocês, vão ver que tem gente diferente nessa igreja. Tem gente que fofoca, mas tem gente que testifica. Tem gente que louva, tem gente que adora, tem gente que glorifica, tem gente que exalta, tem gente que é usado por Deus e não pelo diabo. Então não dá para fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Eu preciso do Espírito Santo me ensinando o que fazer. Não está na Bíblia, mas eu acredito que quando Jesus se batiza, o Espírito Santo vem sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Os céus se abrem e uma voz diz: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Este é meu filho amado em quem eu tenho alegria. Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Este é meu filho amado em quem eu tenho satisfação. Preste atenção. Tem coisas que a gente faz, ou pelo menos eu, tem coisas que eu faço como se eu ouvisse isso no meu coração. Este é meu filho amado, que está me obedecendo e fazendo o que eu pedi para fazer. Olha, se tem algo que agrada a Deus, é quando você obedece. Quando você faz o que Deus manda você fazer, coisas pequenas. E tudo começa assim, na dimensão do pequeno. Por isso que Jesus fala, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda. Sabe por quê? A mostarda
ela é um grão minúsculo, mas se torna uma grande árvore. Jesus está dizendo, se você tiver uma fé do tamanho do grão desta mostarda, você vai pedir o que quiser, e vos será feito. Mas este vai pedir o que quiser, fala do coração cheio. Quem é do coração cheio de Deus, vai pedir o que é de Deus, amém? Não adianta pedir uma metralhadora para assaltar um banco. A gente precisa entender, tem coisa que... Eu tive um atendimento há um tempo atrás, a irmã estava orando para a vizinha morrer. Eu falei, não, irmã, não faça oração não, quem morre é você. Não, pastor, pelo amor de Deus. Como assim? Eu falei, olha só, o teu coração está cheio de raiva, de ira, desejo de vingança. Isso não é de Deus, você está sendo usado pelo diabo. O nome disso é oração feiticeira. Irmã, essa oração tem mais poder do que trabalho arriado nem cruz à meia-noite, numa sexta-feira 13. Oração feiticeira, irmã. Uma oração de manipulação. Para! A Bíblia manda você fazer outra coisa. Eu abri a Bíblia, mostrei para ela lá. Ame os vossos inimigos. Ela falou, não dá, pastor. Olha que Deus pede para a gente amar o inimigo. Eu tenho vontade de dar um tiro nele. Não dá para desejar bem para uma criatura dessa. Ela quer meu mal, ela quer me prejudicar. Amados, nós estamos cercados por pessoas assim. Ouve o que eu vou dizer. Quem tira você da sua igreja e leva você para um outro lugar, ou desvia você, não quer o teu bem. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. E está tudo certo quando você é guiado pelo Espírito. Mas você não é influenciado por uma pessoa rebelde, que se levantou, machucada, não se permitiu curar, e que fica plantando coisas que não deve falar. Ninguém foge à ira de Deus. Deus vai tratar. E não com brandura. A Bíblia diz que dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Então como é bom a gente ser de Deus e a gente entender como Deus faz as coisas. Então diz lá, ó, ame os vossos inimigos. Faça o bem ao que vos odeiam. Abençoe o que vos maldizem. E orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Amados, eu já enfrentei muitas situações em 38 anos de ministério. Eu já sofri por demais. Mas o Espírito Santo sempre me consolou e me fortaleceu. E me guiou a toda a verdade. Por isso que os olhos de um pastor não podem estar colocados sobre pessoas, tem que estar colocados sobre Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E eu estava orando e dizendo assim, Deus, eu preciso treinar o meu coração para perdoar. Eu estou me sentindo injustiçado. E o nome disso na Bíblia é justiça própria. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, para a justiça de Deus operar, eu não posso estar irado, revoltado, com o coração entulhado, com desejo de vingança. Aí eu li esse versículo muitas vezes. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que te odeiam, abençoe os que te amaldiçoam, e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Aí o Espírito Santo falou no meu coração assim, leia este versículo de baixo para cima. Porque eu estava dizendo, é tão difícil perdoar, Senhor. Eu estava como João. João chegou para Jesus e disse assim, ô Jesus, manda descer fogo do céu. Faz churrasco dessa cidade. Jesus olhou para João e disse, de que espírito sois? O que você aprendeu comigo até agora? Você não tem visto eu liberar o amor e perdão sobre as pessoas? Mas Jesus só falou assim, de que espírito sois? É que a gente faz uma ampliação para você entender. Estou parafraseando, na verdade. Às vezes eu fiquei como João. Manda descer fogo do céu. Aí Jesus corrigiu João.
Aí eu comecei a ler o versículo de baixo para cima. Olha como é que fica. Preste atenção. Diz assim. Como é que é o versículo aí? Põe aí para nós. Ame os vossos inimigos. Puxa ele aí. Ó, Mateus. Obrigado. Mateus 5,44. Obrigado. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aí comecei a ler de baixo para cima. Orai, diga, tudo começa com oração. Orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Aí depois vem, faça o bem para aqueles que vos odeiam. E depois diz, abençoe os que te amaldiçoam. Mas pastor, peraí. Eu vou gastar o meu tempo orando por aqueles que me perseguem e me maltratam. Ó, perseguem e maltratam. Tem coisa que não move você para ajoelhar diante de Deus e orar. Aí Deus permite que venha pessoas que vos perseguem e vos maltratam. E a gente fica tão chateado, não fica? Porque a gente não esperava, a gente é do bem, a gente tem um bom coração. Teve um irmão que eu aconselhei, ele falou, teu coração é peludo, irmão. Dá pelo menos uma penteada nesse coração, para ver se melhora a coisa. Então, orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Então preste atenção, tem coisas que Deus permite a pessoa te maltratar e te perseguir. Por quê? Porque você vai para o secreto. Você vai encontrar Deus. E você vai buscar Deus. Quando você busca, você encontra. Aí depois diz assim, orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, fazer o bem ao que vos maldizem, aqueles que te amam. Você sabe que a pessoa está amaldiçoando você. E ela não vai fazer isso assim. Eu amaldiçoo a vida do pastor Alberto. Não, ela amaldiçoa com conversas paralelas na hora do café, na hora do almoço, na hora da janta, na hora do churrasco. É o jeito que ela fala, é uma maldição. Toda crítica é maldição. Agora diz, abençoe os que te amaldiçoam. Eles estão me amaldiçoando, mas eu vou abençoá-los. Eu tive um atendimento, eu disse assim, olha, eu podia rasgar o verbo com respeito a essa pessoa, mas a ética pastoral não me permite. Eu posso, mas não devo. Sabe por quê? Eu temo ao Senhor. O justo não se justifica, mas eu tenho um advogado fiel e justo, que advoga gratuitamente pela minha causa. Então a pessoa, ela está nas mãos de Deus. Então eu não tiro satisfação, eu não vou atrás, eu não contradito. Eu simplesmente perdoo, libero e abençoo. Agora saiba que uma pessoa que fala mal da outra para você, ela vai falar de você para outra. Não é uma pessoa confiável. E não importa o quanto você goste dela, porque na verdade ela não gosta nem dela, porque ela está chamando maldição para a vida dela. Quem planta maldição vai colher maldição. Então eu estou plantando bênção, então a minha bênção vai voltar para mim. Jesus não disse, dê a paz. Se a paz não repousar naquele lugar, se as pessoas não receberem, esta paz vai voltar para você. Então sempre dê a paz. Por quê? Porque você vive em paz. Porque o príncipe da paz reside dentro do teu coração. Lembra? O véu se rasgou de alto para baixo. Então, agora, o Espírito Santo habita em nós. E quem tem o Espírito Santo vai se exercitar na prática do perdão. Não importa o que te façam, e não importa o que falem de você. Sabe por quê? Você jogou tua reputação no lixo. Reputação fala do que as pessoas acham que você é, mas caráter fala verdadeiramente do que você é ou de quem você é. Então, preste atenção agora. A palavra diz então, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Começa aí. Faça o bem
aos que vos maltratam. Faça o bem aos que te maltratam. Abençoe os que te amaldiçoam. Agora ame os vossos inimigos. Aí o Espírito Santo disse: agora sim, você conseguiu subir a escada. Agora sim, você conseguiu chegar no topo. Tudo começa com oração. Então, ore por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Faça o bem aos que te odeiam. Abençoe os que te amaldiçoam. E por último, você vai conseguir amar. Não pela tua própria força. Não por conta do seu próprio querer. Mas o Espírito Santo vai se mover em você. O Espírito do amor. Ele vai revelar o amor de Deus para você. Você sabia que Deus não tem amor? Deus não tem amor. Deus é o amor em pessoa. Deus é o amor em pessoa. Então, tudo é uma prática. Amém? Diga, eu preciso me exercitar na vontade de Deus para cumprir o meu propósito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu acredito que eu falei já a boa parte do que eu tinha para falar. Tá bom para hoje, não tá? Hoje a gente pega mais maná. Depende da nossa fome, ou não é? Então Deus quer falar com você. A grande questão é, você quer falar com Ele? Você sabia que você despreza Deus quando você não ora? É como se você não quisesse falar com Ele, porque oração o que é? Eu vou bater um bate-papo com Deus. Eu estava falando de Jesus, que Jesus foi batizado e Ele foi para o deserto, ficou 40 dias lá, sabe por quê? Eu acredito que Ele foi não somente para ser tentado pelo diabo, Ele foi lá para ter comunhão com o Pai. Ele foi lá para receber as diretrizes do que Deus tinha para falar com Ele. Como seria o seu ministério terreno? E é aí que o inimigo se apresenta para estragar ou tentar estragar a nossa festa. Preste atenção, o diabo não pode estragar o teu banquete. Prepara com carinho os teus momentos de oração, os teus momentos de busca, os teus momentos de quebrantamento, os teus momentos com Deus. Trabalha isso, prepara. Você viu que Davi diz assim: prepara uma mesa perante mim. Olha o que Davi está dizendo: eu quero a melhor mesa que o Senhor pode preparar para mim, porque eu quero compartilhá-la com os meus inimigos. Quem é que quer oferecer uma mesa de honra para os inimigos? Davi nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Tudo aquilo que Deus der para você em bênção, você deve compartilhar, porque bênção compartilhada é bênção multiplicada. Diga aí, bênção compartilhada é bênção multiplicada. Amados, às vezes nós precisamos de uma cesta básica para entregar para os irmãos. E às vezes nós não temos para entregar. O que eu faço? Quantas vezes eu fui procurar na minha despensa o que eu tinha de melhor? Ontem mesmo eu fui no supermercado e fiz lá uma compra generosa para poder entregar. Agora eu sou um pai de muitos filhos, muitos precisam, mas eu tenho uma alegria tão grande no meu coração de servir. Olha, a Bíblia fala a respeito do copo de água. Se alguém der para um profeta um copo de água, recebe um galardão. Um galardão especial. Galardão de profeta. Então imagina só, eu na irmã Neuza e no pastor Adailton, eu comi uma comida exótica. Eu comi rabada. E a gente falou: se o Everaldo estivesse aqui, esse menino, ele gosta desses pratos. E eu nunca tinha comido, não é?
O cheiro estava maravilhoso. Aí a irmã falou, é rabada. Eu falei, deve estar bom esse negócio. Amados, eu comi, como diz por aí, de lamber os beiços. Amém? A gente só não repete, senão as crianças ficam sem comer. Porque as crianças lá são crescidas e comem, tem que ter substância. Mas estava maravilhoso. Então preste atenção, nós fugimos dos banquetes de Deus. Nós não queremos o que Deus tem para oferecer para nós. É por isso que tem gente na igreja desnutrida e desidratada. Não come aquilo que Deus oferece, o que Deus põe à mesa. Já pensou, Deus prepara uma mesa para você e você diz, eu não como verdinho, eu não como matinho, eu não como isso, não como aquilo. A palavra diz que nada pode ser desprezado, deve ser recebido com ação de graças. Agradeça a Deus pelo que está sendo posto sobre a tua mesa. Então Davi, ele teve essa revelação. Prepara uma mesa, o Senhor tem me honrado tanto, o Senhor tem me abençoado tanto. Eu quero honrar os meus inimigos. Sim, aqueles que me perseguiram, me ultrajaram, me humilharam, me maltrataram. Aqueles que forem justos comigo. Preste atenção, nós estamos falando do coração do próprio Cristo. Por isso que a gente diz assim, ó, Cristo é em nós, a esperança da glória. É Cristo em nós, o coração dele. Paulo fala da mente de Cristo, que nós devemos buscar a mente de Cristo. Nós precisamos buscar também o coração de Cristo. Amados, nós não passamos pelo que Jesus passou. A gente para por qualquer coisa. Diga, eu não vou parar mais. Por nada. Diga aí, Jesus, eu sou um remanescente na tua casa. E através de mim virão muitos frutos, para teu louvor, honra e glória, em nome de Jesus, aleluia! É tão bom falar dessas coisas, não é? Enche o nosso coração. Então eu sou desafiado todos os dias pelo Espírito Santo. Sabia que o Espírito Santo convida você para orar? Quando vem aquele pensamento, ora. Aí você diz, estou cansado. Vou deixar para depois, vou deixar para mais tarde, vou deixar para amanhã. Leia a Bíblia. Aí você olha lá para a sua Bíblia, ela está fechadinha, jogada num canto, empoeirando. Você fala, eu estou com tanta preguiça, meu dia hoje foi tão difícil. Presta atenção, o diabo ouve isso. E o diabo vai dizer assim, todos os dias dele vai ser difícil. Porque quando está difícil ele não lê a Bíblia, quando está difícil ele não ora, quando ele não tem tempo ele não busca Deus, então o dia dele vai ser sempre tumultuado. Então organiza o seu dia, guarda o que eu vou falar, estabelece a hora que você vai orar, e quanto tempo você vai orar, e não saia da presença de Deus até dar o horário. Começa lá com 15 minutos, amados, você fica 3 horas no celular, o que é 15 minutos para Deus? Mas 15 minutos para Deus parece uma eternidade. No celular, 3 horas passa rapidinho. Presta atenção. O celular nos roubou de Deus. O celular nos tirou da presença de Deus. O celular destruiu a nossa comunhão com Deus. Preste atenção, você não está tendo só uma comunhão ou uma interação com a máquina. Por trás da modernidade, da tecnologia está o inimigo. Ele está tirando de você o que de mais precioso você tem em vida, que se chama tempo. Preste atenção, todos os dias nós recebemos do banco de Deus 24 horas que não se repetirão jamais. Todos os dias que vivemos sobre a face da terra são completamente diferentes. Mas, se eu aprendo a estabelecer o dia, o mês, a hora, e o tempo que eu vou ficar na presença de Deus, o diabo não vai me enganar mais. Então você vai fazer assim, eu vou acordar mais cedo para orar. Levanta da cama, toma um copo d'água para você acordar, despertar. Lava o seu rosto e vai
para o teu lugar secreto, o teu lugar de oração. Amados, eu sempre dizia, eu quero ir orar na igreja. E a nossa igreja é grande, tem muito lugar para orar. Mas um dia, eu levantei e o Espírito Santo me mostrou a minha sala. Uma sala ampla, onde tem lá um sofá confortável. Eu puxo o tapete, coloco meu pé em cima, coloco uma almofada nas minhas costas. Se está muito frio, eu pego apenas um cobertorzinho para eu me esquentar. Pego o celular, só vejo a hora e coloco lá. E eu oro. Amados, 1 hora para mim passa rapidinho. A Janaína disse, essa noite você estava orando alto, mas para mim eu estou orando baixo. Mesmo resmungando de madrugada, parece ser um grande barulho, não é? Mas um dia, amados, não é como o outro. Tem dia que é difícil entrar, sabe? Ultrapassar aquela linha. Tem dia que você está cansado, tem dia que você está com sono, tem dia que você está com fome, tem dia que você não está afim. Você nunca vai estar afim de orar, o diabo não vai te dar essa alegria, a não ser que você já esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Aí, na verdade, o Espírito Santo não te chama, ele simplesmente se alegra quando você se apresenta. Estou aqui, Espírito Santo de Deus. Você sabia que você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe? Então, não falte mais nas reuniões de sexta-feira, deixa ele realizar, deixa ele completar a boa obra que já começou a fazer na tua vida. O problema é que você vem hoje e falta amanhã. Não, existe um princípio na Bíblia que chama princípio da continuidade. Você precisa dar sequência. Então, entenda, hoje eu comecei a mudar a história da minha vida. Quando é que você começa? Quando você ouve o que Deus quer falar com você. Semana que vem eu vou pregar para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. O Espírito Santo de Deus está falando com você. Você vai se agigantar. Você vai ser empoderado pela oração na tua vida, pelo poder de Deus na tua vida, pela nova unção que virá sobre a tua cabeça. Óleo fresco vai ser derramado. E é isso que nós precisamos, amados. Não adianta fazer a obra de Deus sem o óleo. E a Bíblia diz o quê? Que este óleo foi derramado sobre a cabeça de Arão, e escorreu pela sua barba e desceu para o corpo. Sabe o que significa isso? A unção começa pelos pastores, pelo presbitério, pela liderança, pelos obreiros, e alcança a igreja. Teve um irmão que convidou outro irmão, a vida dele não está legal, ele falou, vai no culto de sexta. Aí ele disse assim, mas você está falando para eu ir no culto de sexta, você nunca foi? Eu fui lá algumas vezes, não te vi lá. Ele falou, é que eu vou só domingo, na missa. Aqui, ele veio no culto da igreja da fé cristã. Mas missa não é assim, a pessoa vai uma vez por semana, só para bater cartão? Nem todos. Católicos, não se ofendam, eu estou falando que tem gente que só vai para bater cartão. E aqui na igreja também é assim. Tem muita gente que só vem para bater cartão. Só para dizer eu fui, por conta da religião. E a gente não pode viver a religiosidade. A gente tem que romper isso. A gente tem que vivenciar uma experiência maior com Deus. Então, o Espírito Santo vai descer do céu como uma chuva cirôdia e temporã. Como começa uma chuva? Garoa fina. Mas daqui a pouco aquela garoa fina engrossa e se torna uma tempestade, uma chuva torrencial. E ela vai inundar todo o teu ser. Ela vai tomar conta de você. Vamos ficar de pé. Aleluia. Feche os teus olhos e diga, Espírito Santo, eu quero ter comunhão contigo. Espírito Santo, eu quero te conhecer. Espírito Santo, enche o meu coração.
O requei calabahachara malababahaçu. O requerere oro. Xendarabalaste ramana recaiasi. O recalamanaste. Roque candarore bastorore maias. Xendariquei calanase. Rondore corre malastere balastere anda laço. O requei calana xereba xereha. O renanaste, roque candastor rebalaçu, remanda ixá recalena. O requei calabarraçuri que calanase, xendere raralerura babaxo. Começa a orar em línguas, começa a orar no Espírito Santo. Existe uma unção aqui. Oh, rebalababaias, deixa o Espírito Santo cantar através de você. Paulo diz: eu oro com meu entendimento, mas oro também no Espírito Santo. Nós oramos em português, mas também oramos no Espírito Santo. Nós cantamos em português, mas também cantamos no Espírito Santo. Oh, reque calabarraço. Oh, começa a exercitar, amados. Oh, requei calabaçuriquei calamanaste. Os teus problemas precisam ouvir os cantos celestiais que saem da sua boca. Oh, nem preocupação, nem medo, nem insegurança. Nada pode destruir a comunhão que Deus tem com você. Oh, requei calamanacha, requei calabastou. Fecha os olhos. Se desliga da terra. Deixa o Espírito Santo se mover na tua vida. Deixa o Espírito Santo descer sobre você. Oh, requei rabaralere, orebabarroxo, rebanarralabaçu. Oh, algo está acontecendo aqui nesta noite. Algo está acontecendo aqui no teu coração. Hoje eu vejo cadeias que são destruídas. Aguilhões que são destruídos, prisões que são abertas. Oh, requei calabas, torrenexiriquei calanaias. Oh, eu vejo a cura de Deus, eu vejo o milagre do céu. Oh, requei calabas, remananaxere. Oh, recalas, torebas, torerá. Mais, Senhor, mais do teu Espírito, mais da tua unção, mais da tua glória, mais da tua presença. Oh, oh, rerere, daremalababa, surera, haramalabaias. Não saia daqui vazio. Não saia daqui vazio. Oh, orerere, orababo, orerá. Orerere. Você que não foi batizado do Espírito Santo, abre a boca e começa a orar em línguas. Abre a boca e começa a orar em línguas. Abre a boca e começa a orar em línguas. Ele está aqui, Espírito Santo, enche esta pessoa. Começa, abre a boca e começa, irmão. Corre, quei, calama, naia, chá. Começa, irmão, não para. Deixa Ele tomar conta de você. Ele quer encher este vaso. Oh! Mais. Não seja tímido, irmão. Não seja tímido. Preste atenção. Você está entregando algo sem intencionalidade. Você precisa rasgar o teu coração. É o momento de você abrir a boca e falar: eu quero esse Espírito Santo.
Eu quero ser cheio, eu quero transbordar. Sabe por quê? Este Espírito Santo vai calar a preocupação dentro de você, o medo, a insegurança. O Espírito Santo, ele vai te trazer pensamentos de vitória, de conquista, de restituição. Oh, rerere, oh, mais, 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 mais. Mais, mais, mais. Oh, mais, Senhor, mais do teu Espírito, mais do teu Espírito. Vamos ficar um momento quieto. A Bíblia diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Vamos ficar agora em silêncio. Aí você vai perceber a presença dele neste ambiente. Vamos ficar em silêncio. Corre, calababa. Corre que calabaço. Corre calababasa. Aleluia. Aleluia. Eis que sou Deus e estou neste lugar. Abre o teu coração e falarei contigo. Eis que sou Deus. Te prepara, porque eu tenho algo para te entregar nesta noite. Entra na minha presença, como você nunca fez na sua vida. Falarei contigo e cumprirei aquilo que tenho anunciado para a tua vida. Busca a minha presença e te darei cada vez mais, diz o Senhor. Me revelarei a você. Corre, calabasto. Humilhai-vos diante de mim, debaixo da minha mão. Corre, calabaço. Amém, Jesus. Deus fala através de quem Ele quer e como Ele quer. Corre, calabasto, orianda lanasto. Espírito, Espírito. Espírito, Espírito. Pega o tom. Corre, calababa, soche, lamanaiasa. Amém, Jesus. Podemos assentar. Então a gente fica aqui a noite inteira, não fica? A gente pode dizer que a vigília começou às 7h30, às 8 horas. Tudo que Deus quer é que você se encontre com Ele. Marca o teu dia de oração, dia, mês e hora, tempo, jejum, leitura de Bíblia, acorda mais cedo.
Começa a trazer Deus para a tua vida. Você vai ver que nada daquilo que vocês têm vivenciado é propósito de Deus. Deus tem algo muito maior. O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, e desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado para você. Amém? Separa o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. Vamos entregar para o Senhor agora. Estamos chegando no dia 30. Dia 30 é um dia de desafio para nós. E eu gostaria de pedir a você que você faça parte desse mover. A Bíblia diz que até das pedras o Senhor suscita filhos. Eu me lembro daquela passagem onde diziam assim, e a gente estudou dia desses: se o Senhor soubesse quem fala, quem profetiza, Jesus sabia no coração dele. Então ele usa quem quer. A gente só fica ofendido quando a gente tem inveja, porque não foi usado como e no lugar. Deus se move como Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Separa o teu melhor, separa o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Ficar em pé. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Como é bom, Senhor. Como é bom saber que Tu estás aqui. O nosso coração queima, arde e lateja por Ti. Nada da terra é mais importante do que a Tua glória, a Tua presença, o Teu Espírito, a Tua palavra. Nós te amamos, nós te queremos. Aleluia. Manifesta, Senhor, o Teu poder neste lugar.
teu poder na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, aonde quer que possamos ir. A tua palavra diz que somos benditos ao entrar, ao sair, onde colocamos a palma das nossas mãos, a planta dos nossos pés, ali o Senhor deu como possessão. Oh, recanda xalabaço. Oh, requei calaba, siriquei calanaste. Senhor, abençoa este povo com tanta prosperidade, que eles terão alegria de te honrar, entregando o melhor, abençoando o teu altar, estabelecendo, Senhor, o teu propósito e vontade sobre a terra. Nós somos chamados, Senhor, para cuidar da tua casa, abençoar esta obra e ampliar, Senhor, as estacas, levar o teu reino, Senhor, para todos os lugares. Nós cremos que o Senhor levanta neste lugar dia a dia novos dizimistas e ofertantes, pessoas que vão se comprometer contigo, e pessoas que estarão comprometidas com o evangelho do teu reino. Abençoe, Senhor, quem está aqui com algum problema financeiro, econômico, material. Deus me fala de você que está enfrentando um processo na justiça, e o Senhor é o teu advogado. Você já teve outros advogados, e você não confiou nestes advogados. Parecia que estes advogados não estavam te defendendo como você precisava. Mas agora o Senhor fala com você, porque Ele é o advogado dos advogados. E que em nome de Jesus, Ele está tomando a frente deste caso. Aquieta o teu coração, porque em breve a sentença será dada, a resposta será dada. Descansa o teu coração. Oh, recala, babá, rachá. Abençoa, Pai, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão enfrentando alguma situação, aqueles que estão perdidos nas suas finanças, aquele que perdeu o controle. Abençoa, Pai, cada irmão, cada irmã. Prospera suas vidas. Coloca ouro e prata em suas mãos. Libera, Senhor, que tem ficado retido até hoje. Libera, Senhor, para esta pessoa se tornar um dizimista e ofertante da tua casa. Que as bênçãos sejam tão grandes. Faça transbordar, Senhor. Multiplica. Abençoe, Senhor, aquele que ofereceu a oferta da mão calejada, do suor do rosto, do corpo cansado. Aqueles que entregaram que não podiam entregar. Aqueles que fizeram mais do que tinha para oferecer. Libera, Pai, a bênção. Libera o emprego, libera promoção, libera aumento salarial, libera reconhecimento na empresa. Libera, Senhor, o sonho de ter o seu próprio negócio, a sua própria empresa. Libera, Senhor, o seu sonho. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor está fazendo algo lindo e tremendo nesta noite. Em nome de Jesus. Se você não trouxe o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente hoje, na sexta-feira, traga no culto de domingo. E creia que grandes milagres acontecerão na tua vida, em nome de Jesus. Vamos fazer a última oração? Pai, venha para frente, vocês todos, venham para frente. Vamos fazer o momento do altar de Deus, onde a gente vai se aproximar do altar simbolicamente, mas esta aproximação tem um poder de liberação, de poder muito grande. Não se trata, completa todos os vazios, por favor. Não tem nada de místico. Não tem nada de místico. Venham todos para frente.
Completa aqui o vazio. Pode completar, venha para frente. Antigamente no Velho Testamento eles tinham medo de se aproximar de Deus porque morria, né? Então hoje já não tem mais esse problema. A gente vai se aproximar. Corriquei calabassori anda lá na Yachá. O pastor Adailton pode pegar o óleo da unção. Eu gostaria que você ungisse cada um destes irmãos enquanto eu oro. Por favor, rapidinho aqui, pastor. Diga assim comigo: Deus, eu vim por conta de um problema, dificuldade ou luta, mas descobri hoje o que me trouxe verdadeiramente para este lugar foi o teu Espírito. Não para eu receber alguma coisa, mas para ouvir a tua voz. Rapidinho, pode ir já, pastor. Vai no Espírito orando e ungindo. Diga: eu vim para este lugar com uma motivação, mas eu creio, Senhor, que o teu Espírito Santo me revelou a tua vontade. Eu quero ser cheio do teu Espírito, da tua presença, da tua glória, do teu poder, da tua unção. Eu quero ser uma pessoa de fé, de autoridade, de poder. Neste momento em que eu recebo esta unção, eu sou revestido com uma autoridade, com uma unção, com uma fé renovada, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo óleo fresco que vem sobre a minha vida. Obrigado, Senhor, pela revelação que brota e brotará do meu espírito, em nome de Jesus. Corre que calabaçou. Começa a orar, a falar com Deus. Traga para o altar a tua questão. Corre que calabaçou e anda lá na Yasa. Corre que cachalabaçou. Oh, remanai achare que la barra sori anda sa. Oh, rebachuri que calamanaço. Oh, recala babarra chalabaço. Corre calabachuri que calabaço. Pai, neste momento eu oro e abençoa esta família. O Senhor sabe como está esta família, como está a sua casa, como está o seu lar. O Senhor sabe como está o marido, como está a esposa, como estão os filhos. Nós oramos intercedemos pedindo a tua bênção sobre os teus filhos, sobre aquele que está aqui representando a sua família. Senhor, salva a casa, salva este lar, salva esta família. Age no meio dos teus filhos, para que possamos dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu abençoo o trabalho deste irmão, os seus projetos de vida. Eu abençoo o seu casamento. Eu abençoo os seus caminhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Protege, Senhor, dê sabedoria, autoridade, poder e fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sai daqui sem dar um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. Vamos para casa abençoados, em nome de Jesus.